Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação, gravado na semana do 7 de setembro, data da independência do Brasil. Inclusive a gente está gravando aqui no dia 6 de setembro, na véspera do grande dia, né, do dia da comemoração dessa data cívica tão importante. E que acabou ganhando centralidade, não tanto pela sua importância intrínseca, pelo fato de que 7 de setembro, claro, data da independência sempre é uma data importante, mas pela maneira como o 7 de setembro foi apropriado pelo bolsonarismo nos últimos anos, e eu diria mais, sobretudo nos últimos 2 anos. As comemorações de 2021 e de 2022 foram utilizadas pelo presidente Bolsonaro como uma forma de, primeiro, promover partidariamente o seu próprio projeto político. Então o 7 de setembro foi partidarizado de uma festa cívica, alguns até diriam cívico-militar, mas cívica no sentido de uma festa da nação como um todo, né? Acho que assim que a gente poderia entender. Ela foi apropriada por uma facção, por um partido específico, não no sentido literal da palavra partido, mas por um dos competidores aí do processo político, que é o bolsonarismo, e acabou se tornando também uma oportunidade para o presidente Bolsonaro, dentro da toada que caracterizou os seus 4 anos de mandato, atacar as instituições do Estado Democrático de Direito no Brasil. Sobretudo, a gente viu isso muito claramente em 2021, 2022 já estava um pouco mais ameno, mas depois na eleição voltou, o ataque ao judiciário e, sobretudo, ao ministro Alexandre de Moraes, né, que foi escolhido aí, eleito pelo presidente Bolsonaro como o seu inimigo favorito. E aí, claro, o 7 de setembro acabou se desvirtuando em relação àquilo que se imagina que seja uma festa cívica, que por ser uma festa da nação como um todo, supõe que ela tem que ocorrer ultrapassando aí divisões político-partidárias, divergências ideológicas, as divisões mais variadas existentes numa sociedade, já que é um dos raros momentos em que você pensa nessa sociedade como um todo, mas nem por isso um todo que não é plural, que também uma das formas como esse populismo, de um modo geral, e o bolsonarismo em particular, lida com a questão da política é negando o pluralismo, né? Imaginando que só existe um lado bom do mundo, um lado bom que eles integram, a maioria, como às vezes falam, que deve subjugar as minorias, como o próprio Bolsonaro já falou várias vezes, e de repente o 7 de setembro virou uma oportunidade para isso. Agora, a gente chega com um novo governo, o governo Lula, um governo que inclusive se apresentou à sociedade na eleição, e mesmo depois dela, como um governo de união nacional, de reconstrução também nacional do Estado, das políticas públicas, mas também do ambiente político. E eu acho que aí entra um elemento importante. Festas cívicas, como é o 7 de setembro, são talvez oportunidades únicas para a gente poder trabalhar essa questão da unidade nacional, dos símbolos nacionais de um modo geral, as cores da bandeira, os hinos e, claro, a data em si. A questão é saber como é que vai ser esse 7 de setembro, né? Ou para quem for ouvir isso aqui depois do 7 de setembro, porque só vai ao ar no dia 9 de setembro, esse negócio aqui, no sábado de manhã. Então, como terá sido o 7 de setembro que a gente vai ver nesse ano aqui? Será que ele será mesmo? Ele terá sucesso em ser de união nacional? Ele conseguirá, pelo menos em parte, porque em absoluto não vai acontecer, recuperar um pouco dos símbolos nacionais para a nação como um todo, e não para uma parcela específica dela, e pior, uma parcela facciosa específica dela? E como é que os bolsonaristas vão se comportar nesse 7 de setembro, do qual eles se apropriaram nos últimos anos? Já tem uma discussão ali, uns falam que tem que ir, outros que tem que ficar em casa, mas quem for tem que ir de preto, né? Quem vai e vira de costas para o cortejo, enfim, existe aqui um monte de coisas, inclusive um monte de precauções que o governo vem tomando para evitar que o 7 de setembro seja já meio que uma repetição do 8 de janeiro, que a gente sabe foi um ataque justamente a símbolos da nação e, claro, uma tentativa de ruptura institucional.
Inclusive, nessa semana, duas operações da Polícia Federal aconteceram antes do 7 de setembro, atacando justamente essas figuras bolsonaristas envolvidas nas tentativas de ruptura institucional, seja no bloqueio de estradas por caminhoneiros, né, que é o que ocorreu no dia 6 de setembro, seja os envolvidos na tentativa de golpe, no financiamento do golpe, né, tentado, da intentora do 8 de janeiro. Enfim, para tentar pensar essas questões todas, que são de uma imensa complexidade e tem diversas facetas que precisam ser consideradas, eu convidei meu colega, meu amigo, membro do Observatório da Extrema-Direita, já esteve aqui antes, o Davi Nemer. O Davi, ele é antropólogo, ele é professor do Departamento de Antropologia da Universidade da Virgínia e também do Departamento de Estudos de Mídia, desenvolve suas pesquisas nessa área, inclusive ele é também autor de um livro que saiu pela editora Mil Fontes no Brasil, nos Estados Unidos, a primeira versão, original em inglês, saiu pela editora do MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, é difícil falar Massachusetts, mas enfim. E esse livro trata justamente dessa questão da tecnologia, da desinformação, enfim, de problemas altamente pertinentes para a situação que a gente vive neste momento. E o Davi, ele tem também atuado como pesquisador na Universidade de Harvard sobre exatamente esses temas no Berkman Klein Center, que é um centro de pesquisa que fica abrigado na Escola de Direito da Universidade de Harvard. Bem, então, sem maiores esticadas nesses prolegômenos aqui, eu quero primeiro agradecer ao Davi por ter topado fazer essa conversa, quero dar as boas-vindas a ele e quero, claro, aproveitar e começar aqui perguntando o seguinte. Davi, quais são aí as expectativas para esse 7 de setembro? O que você vê que está em disputa e o que você supõe que tenda a significar esse 7 de setembro? Quais são as narrativas em torno dele? Por favor. Oi, Cláudio, um prazer imenso estar aqui de volta. Sempre um agradável papo, um papo inteligente, enfim, sempre conte comigo aqui voltar para essa casa aqui, onde o debate sempre acontece de uma forma muito plural e democrática, né? É isso que a gente está precisando nesses últimos dias, né? Precisa resgatar essas abordagens. Então, o 7 de setembro, ele virou um espaço de disputa. O brasileiro, de uma forma geral, nunca prestou muita atenção nessa data, né? A não ser na escola, que a gente vestia verde e amarelo, aprendia o hino, questões cívicas que têm o seu valor, enfim, mas o brasileiro em comum aproveitava muito esse feriado para ir para a praia, para curtir a família, enfim. Como você bem disse, nos últimos 4 anos, né, do governo Bolsonaro, isso foi ressignificado como uma forma de reacender um patriotismo pintado, né, de nacionalismo, em que tentava despertar nas pessoas o que de fato significava ser um patriota, né, ou no nosso ver, com restícios ali de nacionalismo. É muito interessante porque o brasileiro em comum, a gente não entende muito bem o que foi o 7 de setembro, até mesmo nas escolas, né? A gente tem entendimento que Dom Pedro foi à margem dos Ipirangas num cavalo, e não foi em cima de um burro. Ele estava voltando, na verdade, de se encontrar ali, supostamente, com a sua amante, a Domitila de Castro, que era a Marquesa de Santos. Então, assim, para os patriotas... E pelo que consta, inclusive, num momento de um certo revertério intestinal, né? Exatamente. Então, dentro desse pensamento, desse imaginário de um patriota que segue uma suposta família tradicional, isso aí já cai por terra, né? Essa data tão simbólica. Então, assim, é uma data um tanto quanto mística nesse sentido, em que merece de vários desdobramentos e de entendimentos. Dentro desse entendimento, nesses últimos 4 anos, como a gente falou, ele virou o símbolo do nacionalismo, ou seja, você vai para a rua porque você vai celebrar a questão de ser brasileiro, né? E a mensagem que tem no 7 de setembro não é muito essa de que a gente se separou de Portugal, que finalmente viramos uma nação independente, até porque a história deixa muito claro que não foi bem assim, né? Mas dentro desses grupos bolsonaristas, e aí que eu foco aqui mais na minha pesquisa, que eu foco nas redes sociais, como um espaço de se entender o brasileiro comum, principalmente
que no Brasil, que é um país gigantesco, é muito difícil chegar no chamado Brasil profundo, e as redes realmente proporcionam um espaço para chegar até esse entendimento. Ali se fala que celebra-se a vitória do Brasil numa guerra da independência, falam 7 de setembro, mas não citam o ano, né? Não sabe que foi 1822, que não teve guerra da independência, mas existe esse imaginário em que o brasileiro lutou para se conquistar essa independência da mesma forma que o Brasil lutou para Bolsonaro chegar ao poder. Então, o Bolsonaro, ele representa essa nova independência, essa independência 2.0, em que o Brasil renasce, né, de um comunismo, de um país sujo pela corrupção, e ali sim, né, eles devem lutar por isso. E o entendimento também do 7 de setembro por eles é que os valores ali inseridos não são os valores da independência, é sim os valores militar, né? Que eles sempre, vamos dizer assim, eles sempre se identificam, né? Que a forma do pensar militar é a forma em que o Brasil deveria seguir, né? Porque o militar lutou supostamente contra o comunismo, livrou o comunismo em 1964. Então é preciso trazer essa importância do militar para livrar o Brasil novamente desse comunismo que vive rondando. É interessante que os militares eles acreditam que é preciso tê-los presentes nas ruas para justamente proteger o Brasil de uma suposta invasão. E essa invasão não seria essa invasão física, né, por terra ou por ar, enfim, mas sim dessa invasão ideológica, que é a invasão, literalmente, do pensar comunismo. Então, é assim que eles pensam o 7 de setembro, é um imaginário. Só que esse imaginário durou até o final do governo Bolsonaro. Vira o ano, né, 2022 para 2023, com a posse do Lula, começa-se novamente a se reimaginar como que vai ser esse 7 de setembro. Ali dentro, primeiro cita-se que devemos ir para mostrar nosso patriotismo, porque é uma ideia reciclada desses últimos 4 anos, mas ali dentro já há um questionamento se realmente vale a pena ir para as ruas, porque ir para as ruas, para eles, é o equivalente a apoiar o governo, já que todas as vezes que eles saíram às ruas, independente de ser 7 de setembro, naquelas outras, né, enfim, me falta até a palavra para classificar, mas aquelas saídas às ruas que eles fizeram para apoiar Bolsonaro em meio à pandemia, onde todo mundo deveria se resguardar em casa. Então, todo o ato de ir para a rua, para essa ala bolsonarista, até para muitas alas da direita, é para apoiar o governo. Então, se eles saem para as ruas no 7 de setembro, muito ali do entendimento é que poderia ser entendido como apoiar o governo Lula, que no entender deles é um governo comunista, socialista, ditatorial. Então aí começa a se questionar se devem ir ou não. Então há uma porque, desculpa, só pontuar uma coisa, porque tem essa ideia do 7 de setembro como uma festa partidária, né? Exato, exatamente, não com o Brasil como um todo, né? Até porque o 7 de setembro ali foi entendido como, tá, é uma festa para celebrar o patriota, mas é um patriota que refuta a própria ideia de governo brasileiro, né? Refuta a ideia de se ter uma Suprema Corte, até mesmo de um Congresso, até que foi pedido o fechamento do Congresso e do STF em diversas vezes que o 7 de setembro aconteceu nesses últimos 4 anos, né? E aí, nesse conflito, hoje, a grande mensagem que se tem dentro, né, dos bolsonaristas é de não ir, porque ao ir, eles entendem que vão fazer número nas ruas e que esse número de pessoas, nas ruas pode dar o entendimento que o 7 de setembro foi uma grande conquista, né, do governo. Só que aí que tá, porque se a gente for entender os dois campos, o campo mais progressista, o campo mais à esquerda, ou esse campo bolsonarista, o campo progressista e a mais à esquerda não se importa muito com o 7 de setembro, não se importa se vai ter milhares de pessoas nas ruas, isso está pouco se importando.
E para eles isso é muito importante. Então tem essa divisão e disputa dentro do próprio campo da direita, né, e bolsonarista, se eles devem ir ou não. Muito se fala, né, que patriota não apoia o governo comunista, que patriota de verdade não demonstra qualquer tipo de satisfação a esse tipo de governo, mas ao mesmo tempo não querem deixar que a esquerda, o progressista, ocupe essa data como um espaço de disputa, né, a favor dele. Só que eles também não sabem, como eu falei, o outro lado não quer saber também muito de celebrar essa data, quer mais celebrar o feriado, que no meu entendimento acho que é a melhor forma de celebrar o 7 de setembro, com a família, com os amigos, e também, como você falou, Carlos, você falou muito bem, mas não refutar toda essa ideia de 7 de setembro, acho que vale a pena a gente entender o que que significa, né, o Brasil, o que que significa ser o brasileiro. Não pensar numa categoria rígida, como foi trazido pelo bolsonarismo, em que o brasileiro significa ser um cristão de família tradicional. Não, é justamente entender que dentro do entendimento de brasileiro há uma pluralidade muito grande, e essa pluralidade precisa ser celebrada. Então, por que não celebrar isso no 7 de setembro, né? E não ficar amarrado no entendimento que é uma manifestação militar. Para esse ano foram mobilizados 17 mil militares, né? Eu, no meu entendimento, acho que isso é muito, acho que não precisa. Acho que a gente precisa desassociar o entendimento de 7 de setembro como uma celebração militar, até porque desde a sua origem não foi nada disso, né? E foram mobilizados, desculpa, só para entender uma coisa, para as paradas ou para a segurança? Foram para o desfile, Para o para o próprio desfile. desfile, isso. Nossa, é Então, muita assim, gente, é muito é militar. muita É que eu gente. achei que também tem uma tentativa do governo Lula de, vamos dizer, reconciliar os militares com o seu próprio governo, com a esquerda, com a sociedade brasileira em geral. Será que não tem, não passa um pouco por aí também? Eu acho que passa. Inclusive, o Lula o tempo todo tenta é, se desassociar de qualquer conflito com os militares, e deixou isso muito claro. Inclusive, com o andar da CPMI, né, do 8 de janeiro, ele não comenta nada em relação, principalmente aos militares. Não sei se você percebeu isso. Ele Sim. fala uma coisa aqui, uma coisa ali, ele apoia, mas quando o assunto é os militares, ele fica na dele. Infelizmente, no Brasil, tem-se ainda muito um receio, um medo de confrontar né, as Forças Armadas, não confrontar de minimizar ou qualquer coisa assim, mas de confrontar qual é o papel deles na República, né, de entender realmente o que diz o artigo 142. Né, não é poder moderador, ele está subjugado ao governo, né? Então, eu acho que aí esse confronto tem que existir, tem que deixar muito claro, até mesmo para o entendimento popular. Porque esse entendimento popular foi perturbado nesses últimos 4 anos de Bolsonaro, já que o militar, né, foi visto como um modelo a seguir, como um pensamento de nação. Isso é muito problemático. Aliás, você falou essa coisa agora há pouco, né, de que para a esquerda, para os progressistas, 7 de setembro nunca chamou muita atenção, né? Nunca foi alguma coisa muito interessante. Eu me lembrei na hora de uma coisa que dizia um primo meu, já falecido, muito querido, aliás, mas que, enfim, era aí um militante da esquerda e tudo mais, e que ele fazia uma piadinha, né? Ele dizia, 7 de setembro, na realidade, é o dia da lavadeira, que você vai para a rua e só tem tanque e trouxa, né? Que era um pouco, acho que, essa imagem, né, que a esquerda tinha, por exemplo, de uma parada militar, e claro que ele dizia isso tendo vivido ali o período da ditadura militar, em que realmente havia essa apropriação, em particular, dos militares como regime daquele tipo de evento. Né? Então, daí o sarcasmo, né, desse tipo de piadinha. Agora, será que não existe também uma questão aí que é a seguinte? Já que a esquerda talvez tenha uma certa dificuldade de lidar com essas questões relacionadas ao que a gente podia chamar de patriotismo, ou eventualmente até mesmo nacionalismo, pelo menos na versão branda do nacionalismo e não na versão E radical ou extremista do nacionalismo, não acaba deixando todo esse espaço para ser ocupado pela direita, porque
Veja, os próprios bolsonaristas, como é que eles se autodefinem? Patriotas. Virou até objeto de piada aquele patriota do caminhão, né? Aquele sujeito que com a camisa da seleção brasileira ficou lá preso na frente do caminhão. A piada sobre ele, o sarcasmo sobre ele era o patriota, porque eles se autodefinem assim. Como é que você vê essa questão da disputa dos símbolos nacionais, e a camisa da seleção acho que entra aí no meio, entre, digamos, essa extrema-direita bolsonarista, e não só a esquerda, mas talvez a sociedade como um todo, né? Sim, essa é uma excelente indagação, porque isso veio muito à tona, né, principalmente nos 4 anos de Bolsonaro, de que né, sequestraram os símbolos nacionais, os símbolos patriotas, né, e é preciso reconquistá-los. É claro que o verde e amarelo, né, a gente já entende que não veio da Amazônia, do ouro brasileiro, não, foi ali do casamento, né, Bragança, enfim, e que, né, as cores das casas, enfim, mas é a cor do Brasil hoje, né? O interessante, Cláudia, é que é o seguinte, o nome Brasil, ele vem do nome Brasa, né? Que era a cor do pau-brasil. E qual é a cor da brasa e do pau-brasil? É vermelho. Essa coisa que nossa bandeira nunca vai ser vermelha, é claro que a gente entende o entendimento em referência à bandeira do PT, ou dos partidos socialistas, ou do próprio ideia da cor comunista. Mas se tem uma cor que remete ao nome Brasil, é a cor vermelha. Enfim, Brasil é vermelho no próprio nome, né? no próprio nome. Não vamos entrar nesse questão Mas é muito, não. engraçado lembrar disso. Mas né, em tempos de entender essa construção de Brasil, mas você tem razão, acho que a gente precisa ocupar esses espaços, até porque, querendo ou não, o 7 de setembro é a data da independência do Brasil. E por que não repensar, reapropriar essas paradas como uma questão mais progressista, né? Por que a gente não ocupa para demandar outras formas de ter uma parada de celebração de nação que não seja tão atrelada ao militar? Eu acho que é aí que está a verdadeira intenção de, sabe, reconquistar esses espaços e essas datas. Como a gente falou, o 7 de setembro é no mínimo, ou no máximo, até uma data simbólica, porque eu acho que isso fala muito bem o porquê que às vezes é muito desenhado por quem entende da história, ou quem, sabe, que não se importa muito para essas questões, até porque nós temos datas que deveriam ser lembradas também com mais empenho, por exemplo, 21 de abril, que é o dia de Tiradentes, né? Que ele ali lutou, de fato, contra o Império Português, né? Ele lutou, ali houve uma luta, ele foi enforcado, enfim. Acho que essas datas, né, a gente tem diversas outras tentativas, né, dessa independência, como uma forma de se livrar da opressão da coroa portuguesa, ali são muito mais, vamos dizer, dignas, no sentido de ser celebrado por se ter uma real intenção de se ter essa emancipação do Estado, né, brasileiro. 7 de setembro é uma coisa cedida quase para Dom Pedro, pelo seu pai, então, assim, não há um entendimento, né, dessa dignidade de se ter, de se lutar. Mas voltando à questão dos símbolos, acho que sim, a gente deve voltar sim. Eu acho que já tem o governo Lula, ele tem focado muito no verde e amarelo, nessas questões patriotas, assim, sabe, para reacender, para entender que é uma questão da união. Sobre a camisa da seleção, da CBF, é interessante porque a CBF ela sempre foi criticada como uma instituição com, com Corrupta, né? intenções e corrupta, mas ao mesmo tempo ela é apropriada por um setor que quer um Brasil livre de corrupção. Então essas coisas não Exatamente. encaixam. Como tudo no bolsonarismo, nada muito encaixa, né? Todo um imaginário que força um ideal de Brasil, na realidade, não funciona e não existe. Por isso que é o tempo todo disputado e todo tempo todo em conflito com eles mesmos. Por exemplo, o próprio entender do 7 de setembro hoje é total conflito. Agora, eu vou ainda insistir um pouco naquela questão anterior. E a esquerda nessa? E a esquerda nessa? Pois é, a esquerda precisa, como você falou, ocupar. Eu acredito, eu tô com você que há formas de ocupar, além, novamente, de entender que é uma parada militar. É preciso entender que nós temos um Brasil em que
ele é muito mais plural, acho que é aí que a esquerda ela pode contribuir para isso, dar visibilidade a esse pluralismo brasileiro, celebrar isso, porque esse que é o Brasil comum, né? É um Brasil de que, se não me engano, 54% é composto de negros, né? De pardos e pretos. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma luta para ter uma ministra negra no STF. Eu acho que isso é uma questão que deveria ser atrelado a esse entendimento de Brasil, né? Uma negra nunca sentou numa cadeira no STF. Que Brasil é esse, né? Que temos juristas, se olhar nos números, né, de quem se forma em direito, temos um número representativo de mulheres negras, e por que que não é dado, não é nem essa oportunidade, não é dado esse merecido reconhecimento que ele tem. Então, acho que essas lutas, elas são muito isoladas, como se fosse até mesmo pela esquerda conspiracionista e a direita conspiracionista, como identitarismo. Isso Hum. precisa ser entendido que é uma luta pelo entendimento de Brasil, Como pluralismo. como pluralismo que o Brasil representa. Então, acho que isso deve ser enquadrado como essa luta da independência do Brasil, sabe? Se desamarrar dessa questão de que no STF é lugar para homem branco, né? Ou só para brancos, e que há espaço ali. Eu acho que isso sim é um movimento que caracteriza uma independência ideológica do Brasil, uma independência que lida com o Brasil direto. Eu acho que é É, aí, mas a esquerda, mas você fala assim, a esquerda ela falha nisso. Ela falha em fazer essas conexões que não. A gente luta por uma ministra negra porque é a cara do Brasil. É isso que representa o Brasil. Senão, a gente fica preso às amarras do passado que nos deixa muito dependentes de uma minoria no Brasil. E essa coisa de que que o bolsonarismo ficou muito óbvio, que uma minoria não pode ditar uma maioria, isso é uma percepção. Porque se a gente for olhar para a população negra, ela é a maioria. Então, por que que ela não está ditando? Por que que ela não está ocupando esses espaços? Então, é essa independência que, de repente, a esquerda falha em conectar, que pode sim cair muito bem, né, no entendimento de como lutar por uma independência. e é interessante também uma coisa, né? Se a gente pensar um pouco no pensamento de esquerda contemporâneo, né, sobretudo de matriz socialista, ou mesmo anarquista, né? Mas vamos pensar no socialista, basicamente, por extensão social-democrata. Bem, ele nasce internacionalista, né? E não nacionalista. Por exemplo, né, uma das grandes disputas no interior da esquerda históricas, eu acho que é aquela disputa que ocorre no Partido Social Democrata Alemão, ali às vésperas da Primeira Guerra Mundial, quando se votam os créditos de guerra no parlamento alemão, e o Partido Social Democrata, partido da esquerda, naquele momento, ele racha, porque você tinha um setor que resolveu falar, não, a gente precisa apoiar a nação na guerra. E os outros falaram, mas que nação? Não é a nação que conta. O que conta é a união do proletariado internacionalmente distribuído, né? Ou seja, a unidade, proletários de todos os países unidos, né? E proletários de todos os países. E não do nosso país. Quer dizer, o operário brasileiro vai brigar com o operário argentino, o operário alemão naquele contexto, né? Vai entrar em guerra com o operário francês. Isso não fazia sentido dentro daquela lógica. E me parece que a esquerda, enfim, mesmo se renovando ao longo do tempo, parece que ela traz um pouco dessa herança e, vamos dizer, olha para as questões do nacionalismo, o que ainda eu acho que pode ter sido agravado pelo fato de que o nacionalismo foi, em momentos históricos fundamentais, fascismo, nazismo, muito apropriado pela extrema-direita. Então, ao mesmo tempo, você já tem uma matriz internacionalista, ou não nacionalista, a gente poderia assim dizer, que, além de tudo, se reforça pelos enfrentamentos históricos e pela associação que se faz do nacionalismo com a direita, e por extensão, vamos dizer, o que a gente poderia chamar aqui de patriotismo. A questão é, quando você pensa na nação como um uno plural, né, parece até o que está lá nas moedas americanas, né, de pluribus unum, né, que você tem essa ideia da unidade na pluralidade, você pensa nisso, e aí essa representatividade dos diversos setores da sociedade brasileira, por exemplo, na Suprema Corte, faz sentido nisso? Ou seja, a nação está espelhada dentro desses órgãos. E nesse sentido, você
tem ali um caso de produzir essa unidade da nação. E a esquerda, engraçado, briga por isso, por essa representatividade, mas parece que não enxerga nisso exatamente um instrumento dessa construção de um todo plural, tem dificuldade de entrar Tem, nisso, né? tem muita dificuldade. E, por exemplo, na própria esquerda mesmo, ah, tem essa refuta, né, de se ter, por exemplo, uma ministra negra, como a gente falou aqui, que eles falam muito, né, que não se deve olhar a cor. Então, a gente tem muito uma esquerda Parece um retrógrada. discurso da direita, né? Não se deve olhar a cor. Exato, retrógrada em que entende que é uma luta apenas de classe, não traz um pensamento interseccionalista e que, tá, mas se você olhar para a classe, né, se a gente olhar para as classes mais baixas, a gente vai ver que há ali uma sobreposição muito grande com a demografia, né, a população negra, né, o que o Silvio Almeida fala muito do racismo estrutural, que há uma sobreposição muito grande. Então, não se deve olhar só para classe, assim também não se deve olhar só para raça, coloca gênero aí em cima, né? Então, e hoje, quando eu falei da esquerda conspiracionista, e eu estava até comentando com os colegas, né, do observatório, que hoje você manifestar apoio para uma ministra negra, você é vista pela esquerda conspiracionista como imperialista, porque essa coisa do identitarismo Ah, importado dos Estados Unidos. é coisa do império, né, do imperialista, que não faz o menor sentido. Novamente, a gente já citou aqui a demografia, né, e, enfim, então, assim, não, e a gente tende a colocar, até mesmo a direita, mas principalmente a esquerda, como esse monolítico epistemológico, e não é. Ela é muito mais combativa entre si do que uniforme nos seus pedidos, né? Se eu olhar nas redes, tem gente aí que a gente pensava que era muito sensato, advogando contra se focar no entendimento de mulher negra no STF. E se a gente olhar realmente, né, e aí você tem a esquerda conspiracionista que te chama de identitarista por causa que você segue um pensamento imperialista, e a direita te chama, né, de comunista, porque identitarismo é coisa de comunista, mas aí você está no meio, você é o quê, né? O É apoio Biden, dos dois lados. pois é, e o Biden, que é um centrista liberal, ele, na sua primeira oportunidade, nomeou a Ketanji Brown Jackson como a primeira mulher negra, né, na Suprema Corte. E ela foi aceita e está lá, está arrebentando, está segurando muita coisa nessa Suprema Corte, que é extremamente conservadora e que já revogou diversas questões, como o Roe versus Wade, que é, né, o direito ao acesso a questões de direitos reprodutivos, ao aborto, removeu questões de direitos de ação afirmativa. Então, há, por exemplo, hoje um grande medo de um retrocesso nas questões das liberdades LGBTs, por exemplo, né? Que hoje no Brasil a gente tem uma discussão muito intensa e muito frustrante no Congresso sobre essa lei do casamento, né? Da união das pessoas do mesmo sexo. E há ainda um esforço muito grande para que isso seja ilegal no Brasil, vamos dizer assim, não reconhecido pelo Estado, né? É um Estado laico e todos os argumentos é sobre questões religiosas, e isso não faz sentido. Mas é uma disputa, meu amigo, é uma disputa em que, assim, como a Dilma falou, todo mundo vai se você está pelo consenso, todo mundo vai perder nesse consenso, né? Fica difícil às vezes. A gente lutou tanto para chegar até aqui, e quando a Pois é. gente acha que o negócio está rodando, há um entendimento sobre essas questões de inclusão, de diversidade, da importância dessas questões, né, de ter isso. A luta continua. Tem uma questão que eu não citei, Cláudio, sobre esses grupos bolsonaristas, né? Você vê Uhum. muito esse pedido para não ir, né? E isso, por mais que a gente possa falar com certo humor, com certo, enfim, com um certo Sarcasmo mesmo, né? sarcasmo, né, desse desentendimento deles, uma coisa me preocupa. Por quê?
E isso não é sendo conspiracionista e não ser muito preocupado, porque alguns ataques bolsonaristas que não fizeram parte, vamos dizer assim, da maior parte da imprensa, foi o ataque às infraestruturas, né? Já teve bolsonarista atacando torre Transmissão. elétrica, a rede elétrica, né? Aeroportos, tudo isso. E nesse entendimento de que o Bolsonaro, desculpa, o bolsonarista, o patriota não vai, isso me ocorre com um certo receio, porque querem passar uma ideia de que eles não vão estar presentes lá, para que numa decorrente acontecimento aí que né, possa acontecer, não foram eles, porque eles não estavam É. presentes, né, não estavam ali na presença do 7 de setembro. E muito me preocupa esses engajamentos, esses ataques à infraestrutura, principalmente datas simbólicas como essa. Porque o entendimento é que quem boicota 7 de setembro é a esquerda, quem não gosta de 7 de setembro é a esquerda. Então, quem não vai querer coisa boa na celebração do Dia do Patriota é a esquerda, e a gente não foi. Então, pelo menos para quem acompanha esses grupos há muito tempo, eu tenho esse receio Isso muito. você está falando, inclusive, acompanhando esse subterrâneo das redes aí. Exato, exato. Não vi nada que fale especificamente sobre ataques, mas, por exemplo, no 8 de janeiro, por mais que tivesse tido um convite aberto para a chamada Festa da Festa da Selma. Selma, né, a Festa da Selva, muitos ali falaram que não eram eles. A gente não estava lá, não tinha motivo, eram todos infiltrados. Então, esse discurso do infiltrado, esse discurso sobre ataque às infraestruturas, que são planejados em grupos fechados, isso me preocupa um pouco. Então, assim, não é para se desesperar, mas é para prestar atenção, porque o 8 de janeiro aconteceu porque não prestaram atenção, né? Ou então deliberadamente não quiseram prestar atenção, vamos dizer assim. Uhum. Então, é para a inteligência brasileira, para a ABIN fazer alguma coisa, é para a Polícia Federal ficar atenta, porque esse discurso de que não vou porque patriota não apoia o comunista, para mim não cola muito. Para mim, acho que pode ter algo aí sendo planejado para que logo eles usem isso como um trunfo que eles não estavam presentes. E a gente tem visto aí no noticiário que, pelo jeito, as organizações, né, a Agência Brasileira de Inteligência, tem atuado justamente nessa precaução, né? Porque há um receio grande do que possa acontecer. Acho que muita gente está pensando em termos de 8 de janeiro, ou seja, vamos dizer, bolsonaristas que fossem às manifestações e que resolvessem sair num quebra-quebra, mas você pode ter ações de outra natureza também. E que a inteligência tem que também detectar esse tipo de ação. Porque o pessoal opera na lógica da guerra. E você lembrou aí a questão dos ataques à infraestrutura, nunca é demais lembrar que o próprio Bolsonaro, no início ali, ou eu diria, na pré-história da sua, na sua pré-história política, antes de virar vereador lá no Rio de Janeiro, inclusive, quando ele ainda era capitão do Exército, ele planejou aquele atentado às adutoras de água no Rio de Janeiro, que era um ataque à infraestrutura, né? Parece que até desse ponto de vista é o mesmo modus operandi, né? Mas o próprio ataque às urnas eletrônicas, ela Sim. foi um ataque à infraestrutura eleitoral brasileira, né? E esses ataques, eles são muito bem pensados. E, por exemplo, o 8 de janeiro, como modelo, eles já entenderam que fracassou, porque foi todo mundo preso ali, foi todo mundo levado, e foi todo aquele drama que a gente viu, enfim. Então, da forma como foi planejado ali, eles já entenderam que ali não funciona. E se tiver que ter alguma coisa, tem que ser uma coisa mais fechada, mais pensada, mais direcionada, sabe? Com algo mais, como eu falei, né? Direcionado. Então, esse medo, esse receio, não é à toa, né? É de quem realmente acompanha e vê, e já viu, né, a história acontecendo, e não pode afrouxar, tem que ficar de olho. Agora, deixa eu retomar um ponto que você falava da esquerda e essa crítica que ocorre dentro da esquerda, a chamada esquerda identitária, né? Que inclusive tem aparecido aí na discussão de muitos intelectuais importantes. O Mark Lilla, por exemplo, tem pontuado essa coisa, né? Agora, tem um quê
neste momento, no Brasil, entendo eu, de um certo oportunismo, né, de uma certa discussão ad hoc a respeito disso. O que eu estou querendo dizer? Se a gente pegar o próprio governo Lula, não esse, mas os dois governos anteriores, bem, você começa a ter ali, por exemplo, políticas de cotas nas universidades públicas, em cargos na administração pública. Ou seja, é um governo de esquerda com o qual esse pessoal que está agora criticando o chamado identitarismo, ou um suposto identitarismo, concordava, porque ninguém ali atrás questionou que se fizesse isso. É interessante que vinha da direita até uma discussão, tipo, não vamos fazer por raça, vamos fazer por classe social. Então parece que a direita estava comprando a ideia da classe e a esquerda não. Agora, de repente, a esquerda assume, a esquerda não, né? Essa parcela que se chama de conspiracionista da esquerda assume o discurso contra a questão, por exemplo, racial em nome de, digamos, questões mais gerais, mas talvez o que esteja realmente acontecendo bem, o pessoal está mais preocupado mesmo em defender qualquer escolha que o presidente Lula venha fazer, independentemente do seu conteúdo. Então, para defender essa escolha e tentar justificá-la, você ataca o mensageiro pela mensagem. Fala, olha, o problema, o Lula pode escolher quem ele quiser, porque isso aí que vocês estão falando não tem importância nenhuma. Fala, olha, mas isso teve importância para o Lula no próprio governo anterior dele. E pelo jeito tem agora, porque botou o Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos, botou a Aniele Franco no Ministério da Igualdade Racial, tem atuado ainda nessa frente, de repente, na hora de indicar para o Supremo, isso deixa de ter importância? Me parece que esse debate está muito contaminado por essa tentativa circunstancial de justificar qualquer adesão do presidente como uma decisão inatacável e aí, digamos, minimizar o problema que a crítica aponta. Você não acha que é por aí também que passa? E veja, tudo isso para a gente pensar em como você constrói uma ideia de nação para a esquerda que justamente contemple diversidade, né? Exatamente, não, 100% com você e concordo. E muitos dizem, né, que a crítica ao Lula, independente de qual for, eles já trazem que é o renascer de 2013, como se 2013 foi o ovo da serpente que lançou, que elegeu o Bolsonaro, que tirou a Dilma. Esse é mais ou menos o pensar. Então, não cabe criticar o Lula, porque ao abrir o espaço para criticar o Lula, se abre espaço para a extrema-direita crescer. O novo 2013. Exatamente. Que também não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. 2013, novamente, como data, é extremamente disputada. Inclusive, eu tô escrevendo organizando com 3 colegas os 10 anos, né? São análises acadêmicas e ativistas sobre o que significou 2013 e 10 anos depois. É uma coleção muito bacana, depois a gente volta para falar aqui. Mas é isso, é não entender que o Lula ele também está suscetível a falhas e a críticas também, né? Ora, sim, o Lula ele está no caminho certo de se entender a inclusão racial, sim, né? Como você falou, questão de cotas, mas quando a gente for olhar quem ocupa de fato os espaços de poder, os negros não estão lá. O Silvio Almeida e a Aniele, eles ocupam pastas com orçamento extremamente limitado e baixo, e são pastas que, na cabeça dessas pessoas, são pastas identitárias, porque é dos direitos humanos e do direito da mulher, né? Desculpa, da igualdade racial, no caso. Racial. Ou seja, eles estão ali só para fazer um public face, né? Para mostrar que o governo é plural. Não, porque os dois fazem um trabalho maravilhoso e fazem, vamos dizer assim, mágica com aquilo que é dado a eles. Tem um enorme respeito pelos dois. Mas na visão do governo, é só assim que mulheres negras ou negros ocupam esses espaços, né? O Lula indicou para o TSE a Edilene Lobo, que é, inclusive, uma parceira. A gente já escreveu o artigo junto, tem o máximo respeito para ela. Mas estaria no TSE e para o STF, sabe? E teve para o STJ agora uma mulher, né? Uma mulher também. Então, parece assim que esses são os passos que o Lula dá, os sinais que ele dá para esse entendimento de inclusão racial, de gênero, mas parece que é um passo muito curto. Ele dá para que uma certa parcela que está querendo mais essa inclusão se sinta satisfeita, para que
num passo maior, possa indicar outra pessoa e não se receber tanta crítica, já que satisfez ali. Foi assim com a Edilene Lobo, e depois veio o Zanin, e agora, né, me desculpa, eu tô esquecendo o nome dela aqui, A mas Daniela, a eu Daniela, esqueci o sobrenome. e que agora muito se fala que vai ser um homem branco, né? Talvez O por isso o próximo Lula tenha nome. até essa semana, né? Ele me fez lembrar do Noel Rosa até. Meu Deus do céu, quem é você? Não, quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz, né? Quando ele veio Exato. com essa conversa de que os votos dos ministros supremos tinham que ser secretos, né? Sim. Ou seja, está Exato. tentando tirar, vamos dizer, de novo, né? Resolver o problema, tirando, na realidade, o que não é a causa do problema da situação, né? E assim, Cláudio, tentando entender, né, nosso espaço aqui de privilégio, é claro que a gente fica frustrado, a gente quer uma ministra negra, mas imagina as organizações, os movimentos negros que compram, por exemplo, compraram a candidatura de Lula para colocar lá, ou entender que, né, o Lula vai ter essa abertura, vai ter esse entendimento, mas chegando lá, não tem essa abertura completa, uma abertura, né, ali mediana. No segundo escalão, né? Imagina a frustração, sabe, deles. Novamente, são 53, 54% da população que, novamente, não era para estar na margem, era para estar ocupando todos os espaços, né? Infelizmente, é difícil até entender por que acontece esse freio, né? E é um freio deliberado, não é um freio que acontece, não é isso. Agora, discutir tudo isso, vamos fazer o caminho de volta agora, né? Será que esse será o primeiro 7 de setembro de uma retomada de um mínimo de normalidade no 7 de setembro? Estou dizendo isso por quê, né? Porque me parece que, sem entrar em outras considerações, né? Se o governo é bom, se é ruim, esqueça isso. O fato é, voltamos a ter, a partir da eleição de 2022, um governo normal. Depois, há governos normais bem-sucedidos, mal-sucedidos, é outra história. Mas é normal o governo, não é mais um governo que é um governo anormal no sentido de que opera no sentido oposto do que se espera que um governo faça, inclusive destruindo estruturas institucionais, políticas públicas e coisas do tipo, né, entrando em conflito com toda a estrutura institucional do Estado Democrático de Direito, com os países que são países com os quais o Brasil mantém relações, etc. e tal. Agora, será que também as datas cívicas voltarão a ser normais? Porque essa é uma tentativa, né? Se é que um dia elas foram, né? Talvez elas tenham piorado até nos últimos 4 anos, mas imagino que faça todo sentido, dentro desse processo de reconstrução da normalidade, você ter também uma reconstrução da possibilidade de que os vários símbolos nacionais, retomando aquela conversa também do começo, sejam tratados com normalidade. E me parece que o caminho não é nada fácil aí, né? Porque, eu vou dar um exemplo disso, né? Na Copa do Mundo, do final do ano passado, a gente teve uma explosão de vendas da camisa azul da seleção brasileira, o que é um fato pitoresco, né? E por quê? Porque muita gente não queria usar a camisa amarela para não ser associado à extrema-direita, ao bolsonarismo, né? Ou seja, é um grande fracasso isso, né? Num certo sentido. Você tem, a despeito de qualquer consideração que a gente faça sobre a CBF, uma coisa que de qualquer maneira é reconhecida como uma expressão do Brasil, inclusive no exterior, sendo renegada por muita gente por essa apropriação, por essa captura ou sequestro, né? Tem aí o podcast do sequestro da amarelinha, né, que o pessoal fez, que vai justamente tratar desse tipo de problema. Será que a gente tem volta a isso? No fundo, a minha pergunta é essa. Tem volta? Eu acho que tem volta, não do que era antes, porque eu acho que o antes também era problema. Era ruim, né? Você falou muito bem assim, da questão que voltamos à normalidade, mas a normalidade também é problemática, né? Claro. Então, assim, já que a gente está falando da questão da independência, a gente falou dessas questões da ministra negra, enfim, se a gente pensar de fato a independência, 7 de setembro de 1822, né? A abolição da escravatura foi em 1888, 66 anos depois. Ou seja, o Brasil foi independente, a população negra não foi independente, ela continuou escravizada. Então, como é que você convence
uma população que continua sendo puxada deliberadamente para as margens, né? Que existe uma independência ali do Brasil. Essa independência é uma independência para ser celebrada. A gente sabe que também 1888 foi oficial, mas que, né, persistiu há muito tempo, que infelizmente a gente sofre ainda, né, principalmente a população negra, sofre ainda esses resquícios. Por isso que se fala muito de reparação. Então, se for para reconquistar, a gente tem que começar a engajar nesse papo, não só de igualdade, mas de reparação também. A gente tem que começar a entender que se é o amarelo para ser reconquistado por nós como nação, e é uma nação que é muito plural, o que esse amarelo de fato representa para essas pessoas? Essa indagação não é feita, né? Se ela representa o casamento de dois monarcas, né, de dois nobres da época da coroa, da monarquia brasileira, então como é que isso pode ser trazido, né, para aqueles que estão longe de todos esses privilégios né, de estar parte, ou ser parte, né, de uma nobreza nesse sentido? Eu não tenho a resposta, por isso que eu estou aqui mais pensando com você retoricamente do que chegar a uma conclusão. Até porque a solução, eu acho que não vai vir muito da gente. Acho que a gente já falhou em entender como resolver esse problema. A gente como geração, você está dizendo. Como geração, eu acho que tem muito daqueles que não tiveram suas vozes escutadas, eu acho que é dali que vai vir esse entendimento. Porque é dali que vem, né, esse Brasil. Ah, mas então você não está falando como geração, você está falando como setor da sociedade mesmo. Sim, que vem nessa interseção de classe, raça e gênero. Tá. A gente precisa começar a entender ali, porque se a gente começa a vir com um entendimento superficial do que é o Brasil, do que é a nação, do que é o 7 de setembro, novamente está criando uma categoria que é falsa, não remete à realidade brasileira, né? O que significa de fato o 7 de setembro se a gente for numa favela no Brasil? O que significa isso lá, né? O que significa num bairro nobre, por exemplo? Será que realmente tem o mesmo entendimento? Não tem, não tem. E como é que a gente reescreve esse 7 de setembro, se for para realmente escrever? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, tem a celebração do Dia de Columbus, né, quando ele chegou à América. 4 de julho, não? Não, aí é o dia da independência mesmo. Isso. Você está falando do Columbus Day, né? Columbus Day, vou puxar aqui. Mas aqui já há uma ressignificação que é o Dia do Indígena. Ah, Porque aí tem toda ali uma ressignificação de que não, é sobre os indígenas, né? É dia 9 de outubro. Então, já há aí um esforço para ressignificar que é o dia do indígena. No Brasil, a gente tem, né, o dia do índio. O nome também pode ser complicado, mas é dia 19 de abril, não é isso? isso, tem até a música da Baby Consuelo sobre isso. Pois é. Mas também é uma coisa muito falha nessa celebração, que de fato vem, né, dos povos originários essa celebração. Então, eu acho que é ali que a gente vai achar a resposta. Eu acho que é desse povo que foi por muito tempo puxado às margens, né, que realmente representam a cara do Brasil. Ou seja, né, se a gente quiser pensar em nação, tem que incluir todo mundo, né? No fundo é esse o ponto, né? Quer dizer, você não só acha que a nação é propriedade, eu acho que isso foi a lógica do bolsonarismo, né? De uma facção política específica, mesmo que eventualmente ou talvez circunstancialmente majoritária, mas a nação é propriedade de todos, é propriedade comum, vou colocar aqui. Agora, isso pensando num recorte político partidário, né, ou de preferências políticas, ou agregações, interesses, etc. Mas o que você está colocando vai um passo além, né? Quer dizer, a gente tem que pensar isso também em termos de diversidade da sociedade, de pluralidade dessa sociedade. Porque se a gente continua, porque aí ao contrário, né? Não é nenhuma maioria circunstancial em termos eleitorais, né? Mas aí passa a ser a nação como propriedade de minorias eternas, estruturalmente minoritárias por conta da distribuição de riqueza e de poder que você vai ter na sociedade, né? E isso não é ser identitário, né? Isso é estar ligado com a realidade brasileira. Sabe, não é pedir muito para a gente estar ligado a essa realidade brasileira. Por isso que, assim, eu novamente, desculpa
a modéstia aqui. Por isso que eu sou muito orgulhoso do meu livro Tecnologia do Oprimido, em que eu passei ali quase um ano, né, nas favelas de Vitória, no território do bem, porque ali, novamente, com todo o meu privilégio, eu vi que o que significa esse 7 de setembro para eles. O que significou, por exemplo, o junho de 2013. A gente fala que o junho de 2013, né, realmente foi uma manifestação plural, com diversos pedidos, seja de, né, em todo o espectro político, mas quando se fala da voz dos favelados, né, como eles próprios falaram, não foi escutado. Eles chegaram em junho de 2013, depois, porque foram convidados a fazer parte da manifestação depois, quando a agenda de pedidos enfim, de manifestação já tinha sido elaborado. Então, eles se sentiam como assim, mais um número para amplificar a voz do já privilegiado. Isso eu conto assim, muito bem no Hum. livro, como que as redes, com a desigualdade digital, favoreceu, né, eles chegarem depois na manifestação e só se sentir usado por uma agenda que já foi confeccionado baseado nos interesses de quem ocupa uma posição de mais privilégio. Então, assim, até para o junho de 2013, que foi uma questão muito plural, do que a gente tem de plural, e foi extremamente excludente. Por isso que eu sempre foco nessa questão de ouvir aqueles que sempre foram excludentes, porque é a maioria e é ter o contato com a realidade. Se a gente não tem contato com a realidade, a gente vai continuar planejando, escrevendo políticas públicas que não condizem com a nossa realidade do Brasil. Vai continuar dando murro em parede. Não vai resolver. E é interessante como isso se expressa nas mais variadas dimensões, né? Quando você falava dessa percepção, eu fiquei pensando, por exemplo, nas representações artísticas, né? Aquelas dominantes. Por exemplo, as novelas, né? As novelas só retratam uma parcela da sociedade brasileira. Com uma outra exceção, ou como, acho que foi não sei se foi o José Simão, que certa vez brincou um pouco com essa situação, falou, tem o núcleo pobre da novela, né? Que é quase que um adereço que está ali, meio que quase só para justificar que você tem alguma coisa, ou se não, nem para justificar, para, vamos dizer, ter algo pitoresco, né, exótico no meio daquela coisa toda. Mas o que é o exótico, afinal de contas? É o que expressa a vida real da maior parte da população desse país, ou é o contrário, né? Quem é o exótico aqui, né? Me parece que isso aparece, eu estou falando da novela porque é um meio de entretenimento da cultura de massa, que inclusive esses segmentos majoritários vão consumir, mas que em boa medida não espelha a sua própria realidade, né? Ou quando tenta fazê-lo, faz de forma caricata. Porque às vezes o núcleo pobre era sempre o núcleo humorístico da novela, aquele onde aconteciam coisas mais fora do lugar, digamos assim. Pessoas Exato. com comportamento desviante, algo do tipo. E isso representa esse imaginário de nação que a gente quer ser, né? A gente quer ser uma nação branca, uma nação onde que o negro ocupa só espaços específicos, né? Teve um antropólogo, Simone, que eu vou esquecer o nome aqui, me desculpa, eu cito aí no meu livro para falar das questões do rolezinho que aconteceu, né? Em 2013 também, como que o negro, se não tiver sob a custódia da polícia, trabalhando, né, nos bastidores, exercendo esses três lugares, e estando fora desse lugar, ele não é aceito. Então, quando o negro ocupa o espaço no shopping, ele está fora desses três lugares, então ele não é aceito. Ele é escorraçado, né? Como ele é tirado dele a sua subjetividade humana. A mesma coisa das favelas, desculpa, das novelas, em que se não for a empregada doméstica, se não for aquele favelado engraçado, engraçadinho, jogador de Isso. futebol, isso cria uma repulsa dentro desse imaginário branco que a gente tem no Brasil. Isso é perigoso, porque isso reforça, né, essa ideia do que acontece na nossa realidade. A gente entra em choque porque não é essa a realidade, né? Isso é muito preocupante. Não Existe é, não é a realidade, mas é o que você espera da obra artística, né? isso, exatamente, exatamente. Muito bem. Mas você ia falar uma coisa, eu interrompi você, perdão. Não, não, eu ia chegar nesse ponto aí, mas você concluiu muito bem. Ah, bom, então eu antecipei o que você ia dizer. Davi, obrigado pelo papo, pela ótima conversa, e foi muito interessante porque a gente terminou chegando num lugar que eu juro pra você que eu não imaginava que a gente ia chegar.
que era a partir dessa discussão, dessa data cívica, no sentido tradicional que a gente imagina, é discutir a questão, vamos dizer, da nacionalidade como um problema de inclusão da pluralidade social, né? Da Exato. diversidade social e de evitar a marginalização e a exclusão. Aliás, cá entre nós, né? Uma coisa que é importante lembrar agora, 7 de setembro tem sido, historicamente, nos últimos, sei lá quantos anos, são mais de 10 anos ou 20, eu não tenho certeza aqui agora, uma data em que sempre ocorre a Marcha dos Excluídos, né? E que, de certa forma, talvez aponte exatamente para esse problema, né? E a ideia de nação, que nada melhor para celebrar a nação do que o Dia da Independência, não pode ter excluídos, tem que ter incluídos, só incluídos, né? Senão não é nação, é outra coisa. Mas enfim, dito isso, eu te devolvo a palavra para você, se quiser ainda tratar de algum tema, eventualmente até falar em cima do que eu falei agora, mas ou algum tema que você acha que porventura a gente acabou não tratando, é que você possa tratar e também que você possa fazer a sua amarração final, por favor. Não, é isso. Se a gente for, né, entender, se a gente for ter que reescrever o 7 de setembro, a gente tem que reescrever a forma como a gente vê e lida com a nossa sociedade, de forma realista, de forma ali, no chão. O que de fato significa ser um brasileiro, né, ser parte dessa sociedade brasileira que é tão plural. Você falou da questão da Marcha dos Excluídos, né, que tem esse tom. Hoje, o discurso dos excluídos vem dos bolsonaristas. Eles se acham excluídos, né, desse governo que eles falam que é comunista, enfim. Então, novamente, eu acho que a gente fez isso muito bem aqui. Eu achei muito interessante a conversa com você, Cláudio. A conversa com você sempre é muito interessante, vai me deixar aqui pensando por alguns dias. Mas é isso, a gente fez aqui o exercício que a gente tem que fazer como Brasil, como nação, sobre o 7 de setembro como esse espaço de disputa, e entender o porquê que ele não representa o Brasil. Por que é uma data tão, por um lado, tão importante, por estar ligado a questões militares, nacionalistas, e por outro, não, né? A gente já tocou aqui nas questões de política, ideologia política, né? Questão de classe, questão de raça, questão de gênero. Falamos que, né, se foi uma data que foi fundada ali em 1822, foi uma data ainda que negros eram escravizados. Então, que independência é essa, né? Então, a gente precisa muito lutar, novamente, como um espaço a ser conquistado, mas de uma forma de ser reescrita. Voltar ao que era antes é o problema, é parte do problema também. Acho que agora a gente tem uma oportunidade de finalmente, assim, alguns meios de imprensa, até mesmo as redes sociais, acabam dando um pouco mais de espaço a essas vozes que sempre foram excluídas de fato, que são as vozes negras, as vozes femininas. As vozes sempre estiveram presentes, isso que é preciso deixar sempre claro. Eles sempre lutaram, eles sempre tiveram as vozes ali presentes. A questão é que foram sempre silenciados. Hoje há um espaço maior, um pouco maior, não o ideal, um pouco maior. Então é preciso cada vez mais prestar atenção nessas vozes, incluí-las, proporcionar uma infraestrutura para que elas sejam incluídas, porque aí, de fato, sim, a gente vai estar exposto a uma sociedade brasileira que remete a uma realidade, que aí sim eles vão conseguir reescrever o entendimento de nação, o entendimento de Brasil, o entendimento de 7 de setembro. Muito bom. Obrigado, Davi. Como eu Não, falei, a precisava conversa todo foi mundo. boa e foi, insisto, surpreendente. Eu realmente não estava imaginando que a gente fosse chegar nesse ponto, mas acho que ele faz todo sentido, realmente, e acho que o bom da conversa contigo é essa, né? Que a gente descobre coisas que não tinha descoberto antes. Davi, então, quero encerrar aqui agradecendo a você e, claro, como eu sempre faço aqui no fechamento, agradecendo também a todas e a todos que têm acompanhado Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, enfim, aquele que a pessoa preferir que for o seu podcast favorito, a sua plataforma de podcast favorito. E, claro, também agradecer a todas e a todos que têm contribuído aqui para o projeto do canal e convidar quem ainda não está nessa turma para que participe dela, né, que possa aí dar algum tipo de contribuição para o projeto aqui seguir em frente, né, seja
aquela mais pontual ali no coraçãozinho do canal do YouTube, botão do coraçãozinho do Valeu Demais, que permite uma contribuição pontual. Pode ser também se inscrevendo no canal, e aí não é apenas se inscrevendo no sentido de receber alertas, né? Mas se inscrevendo para se tornar membro do Clube dos Canais, que permite uma contribuição continuada, de forma similar, fazendo no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, né? No endereço benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, tudo junto, fazendo ali uma assinatura simbólica aqui do canal. Ou ainda, para quem porventura preferir esse outro meio, fazendo simplesmente um Pix, né? E o Pix do Fora da Política Não Há Salvação é o e-mail de contato do canal, que é contato@fora-da-política-não-há-salvação.info. Repetindo, contato@fora-da-política-não-há-salvação.info, para quem quiser escrever ou para quem quiser fazer uma doação. Bem, então, de tudo isso, eu termino por aqui, reitero meu agradecimento e me despeço do Davi e me despeço de todo mundo. Até a próxima. Tchau. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.